Então, como distribuir melhor os meus recursos internos? Agora, para focar, como que eu ativo o foco? Qual o meu modelo de foco? Por isso que ela surgiu da modelagem, ó, só para dar uma introdução. A programação neurolinguística, ela surgiu com a ideia de ser a modelagem da excelência humana. Ou seja, quais os comportamentos das pessoas excelentes? Como especificamente elas fazem o que elas fazem? Começou especificamente na Califórnia, nos anos 70, na Universidade de Santa Cruz, quando um neurolinguista, o John Grinder, e um matemático, estudante de computação, o Richard Bandler, estavam curiosos para entender como funcionava a mente dos 3 maiores terapeutas dos Estados Unidos daquela época. Que na época era Virginia Satir, da terapia familiar. Inclusive eu digo que ela é uma das precursoras da constelação familiar. Ela era uma psicóloga. O Fritz Perls, da Gestalt Terapia, e o Dr. Milton Erickson, psiquiatra e hipnoterapeuta. Então eles começaram a fazer um trabalho de modelagem dessas pessoas. Por exemplo, a modelagem do Milton Erickson durou cerca de 9 meses. O Milton Erickson era um exímio terapeuta, mas ele não sabia explicar o que ele fazia. Então os modeladores da PNL foram lá. Vamos ver o que ele faz. Ah, olha como que ele olha a frase que ele usa, olha o jeito que ele pensa, olha o jeito que ele conduz a terapia. E eles desenvolveram essa metodologia que colocaram no primeiro livro da PNL, chamado A Estrutura da Magia, que é a estrutura daquilo que funciona dessas 3 pessoas. E eles se tornaram terapeutas incríveis, rapidamente, em pouco tempo eles se tornaram bons terapeutas. Davam seminários e conseguiam tratar pessoas com fobias em 15 minutos, 20 minutos. Os psicólogos da época ficavam horrorizados, né? Porque não acreditavam que aquilo podia ser possível, né? E então ela modela, ela busca um modelo e ela sistematiza. Tem até uma frase que eles dizem o seguinte: nós pegamos o que as pessoas fazem de melhor, sistematizamos e tornamos isso um modelo. Então o modelo, se você parar para pensar, você pega uma pessoa que se admira muito, ela tem habilidades interessantes, talvez não te interessa todas as habilidades, mas tem uma coisa que ela faz que é muito legal. E tem como você mapear exatamente o que ela faz. Não é copiar, é entender como ela pensa, como ela sente para ser quem ela é. O caminho daquele pensamento. O caminho, porque se você sentir o que ela sente, se você pensar o que ela pensa, se você acreditar no que ela acredita, você vai ter comportamentos similares ao que ela tem. Certo? Então, um PNLista, ele é um observador. Ele é um grande observador, porque ele está observando o comportamento humano o tempo todo e está pegando os melhores modelos. A gente chama isso de acuidade sensorial, que é você calibrar a sua percepção para ver o que ninguém está vendo. Sabe? Modelar aquilo que ninguém tá percebendo e você conseguir chegar o mais próximo possível daquele modelo. É uma das frentes da PNL. A PNL tem várias frentes. Uma delas é essa, porque ela surgiu num berço terapêutico. Mas hoje ela é utilizada por grandes empresários, CEOs, atletas. Já foi modelado atleta, jogador de basquete, esportistas, jogador de xadrez. O que você imaginar já foi modelado. Vamos definir a PNL, porque primeiro a gente tem que entender. A PNL tem algumas definições. Uma delas é o manual da sua mente. Outra delas é modelagem da excelência humana. O que uma pessoa faz muito bem, você também pode fazer se você seguir o mesmo passo a passo. Claro, respeitando as condições lógicas, né? Ela também é a forma como nós gerenciamos e organizamos as nossas informações internas, visuais, auditivas ou sinestésicas. Tem um professor de PNL, Robert Dilts, que fala assim: PNL é tudo aquilo que funciona. Se funcionou, foi PNL. Certo? Porque programou. Né? Porque teve, de certa forma, um êxito na programação. Né? Tem uma metodologia que a gente aplica na PNL que chama TOTS. Testa, opera, testa, sai. Tentativa e erro. Então, é um modelo muito utilizado por cientistas quando ele vai fazer um experimento. Ele testa de um jeito, não funciona, testa de outro, até que funcione. O próprio Thomas Edison, né, diz que ele tentou fazer a lâmpada mais de 10 mil vezes. Cada vez que ele tentava e não dava certo, ele via que era mais uma forma que não tinha funcionado. Até que funcionou, ele entendeu como é que funcionava, qual que era o modelo que funcionava. Mas voltando, você tinha me falado se essas pessoas têm alguma coisa especial, né? Olha que interessante, né? Você já deve ter ouvido falar do Napoleão Hill. O Napoleão Hill, ele surgiu antes do nome programação neurolinguística. A programação neurolinguística, na verdade, ela sempre existiu.
Eu posso argumentar, inclusive, que o homem das cavernas, a PNL já existia nele. Existiam as âncoras, dava um trovão, era um sinal para ele fazer alguma coisa, era um símbolo, uma âncora. As imagens mentais já existiam, mas ela surgiu com esse nome nos anos 70. Mas o Napoleão Hill, que veio bem antes disso, qual que foi o trabalho dele? No seu livro Quem Pensa Enriquece, ele fez um trabalho que ele modelou os maiores gênios, cientistas, empreendedores da sua época, não é? O Henry Ford, o Carnegie, enfim, os caras bons da época. E ele fez isso o quê? Fazendo entrevistas. E aí ele chegou lá nos 16 comportamentos de sucesso das pessoas empreendedoras, das pessoas de sucesso. Então ele percebeu que, olha só, tem algumas características em comum neles. Uma delas é, por exemplo, a determinação. Outra delas é a criatividade. Outra delas eles não sossegam enquanto não atingem o objetivo. Estou dando um exemplo. Então, se você parar para pensar, existem características em comum entre grandes empreendedores, não existe? Quais são essas características? Esse modelo mental ele não pode ser ensinado para um empreendedor iniciante, por exemplo? Tipo, o que esses caras grandes pensam? Você começa a andar com eles, você começa a pensar grande também. Mas dependendo com quem você está andando, com quem você está se relacionando, você se nivela também na forma de pensar. Você não estimula a sua mente a criar novos caminhos neurais, a criar neuroplasticidade.